Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like. E por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível, como se deixasse o mundo passar por ele, torcendo para que ele acordasse como Lee Hanson. Após uma longa batalha, todos estavam recobrando sua consciência, pois sofreram um ataque refletido do Grande Duque Vampiro. Todos estavam confusos, e várias perguntas borbulhavam em suas mentes. O anão, assim que acordou, foi em direção à maga, agradecendo-a por ter matado um monstro com apenas uma skill. Mal sabia ele que quem havia feito tal heroísmo foi o bárbaro. A maga com o rosto sério virou para o anão e respondeu: "Infelizmente não fui eu. Se não fosse o bárbaro, todos aqui estariam mortos nesse momento." Todos olharam em direção a Bjorn, que estava deitado como se estivesse dormindo. Einar, preocupada, sacudia Bjorn de todas as formas. Ele ainda estava sujo de fuligem e coberto de sangue por todo o corpo. Ela gritava desesperada, pedindo ajuda para os outros membros do grupo. A maga, olhando aquilo, sabia que uma simples poção não iria ajudá-lo, devido à essência que ele absorveu. Nenhuma ferida era visível no seu corpo. A maga tentou explicar, mas estava com o coração apertado devido às circunstâncias da luta. Bjorn estava com seu corpo totalmente curado, mas a sua mente sofreu muito durante a batalha. O desgaste de absorver duas essências em um curto espaço de tempo pode ter sido demais para o seu corpo. O tempo foi passando e à meia-noite do terceiro dia, Bjorn acordou. Ele estava no colo de Einar e assim que seus olhos se encontraram, ela gritou: "Bjorn, você acordou!" Einar gritou tão alto que espantou qualquer sonolência que o nosso protagonista tivesse naquele momento. Bjorn percebeu que estava vivo. Perguntou sobre os outros. Einar respondeu que infelizmente todos que estavam ali já haviam ido embora. Vários pensamentos passavam em sua mente. Não havia sinais visíveis de ferimento ou sequer trauma. Em termos de saúde, ele parecia estar totalmente curado. Foi então que ele percebeu que, somando o tempo de Fenda, eles estavam ali naquele local há 7 dias. Foi então que ele olhou para baixo e percebeu uma coisa. "A propósito, Einar, cadê minhas roupas?" Einar apenas respondeu com um sorriso no rosto. "Estavam todas rasgadas, então joguei fora." Ele estava cheio de vergonha, mas a própria Einar não se importava com a situação. Nosso protagonista, visivelmente abalado por esse assunto, para esquecer aquele sentimento horroroso, estava se perguntando o que tinha acontecido depois que ele desmaiou, especialmente com relação aos spoilers de batalha. Ao questionar Einar, foi dito que o anão havia pego um item numerado que dropou do boss. A maga pegou uma pedra da fenda e, analisando a situação para o nosso protagonista estar vivo, significava que ele havia absorvido uma essência do vampiro, ou seja, aquele boss havia dropado os 3 itens que ele poderia ter dropado. Enquanto pensava sobre a sorte que eles tiveram, Einar continuou: "Eu queria participar da coleta dos itens. Nada mais justo. Afinal, a gente havia combinado. Não foi Bijó." No entanto, a maga se recusou e disse que precisava compensar todos os prejuízos. O anão sequer ligava para a discussão. Disse que aceitava qualquer coisa que lhe fosse dada. Afinal, aquelas pessoas que ali estavam haviam salvado sua vida. A maga então respondeu que o nosso protagonista havia pego o melhor dos drops e não poderia sequer reclamar dos outros itens. A única pessoa que havia percebido que ele havia adquirido a essência do vampiro foi ela. O protagonista sabia que a maga deu a ele não apenas uma essência do Golem de Copos, mas também várias poções raríssimas. E ao perceber que a maga realmente havia aberto mão de muita coisa, ele simplesmente aceitou. Mas vendo a Einar reclamando daquele jeito, nosso protagonista resolveu ficar ao lado dela. "Obrigado, Einar. Eu tive muita sorte de ter você comigo." Enquanto eu comemorava, Einar questionou sobre quando eles iam sair da fenda, mas Bijó tinha outros planos. Depois de verificar tudo o que tinha em mãos,
Ele resolveu buscar alguns itens que ele acreditava que a maga não tinha pego anteriormente. Nosso protagonista não ficou triste, mas curioso. Se aquela fenda era tão rara, como que a maga conseguiu tanta informação com apenas um livro? Bom, deixando isso de lado, naquele momento ele organizou suas coisas e então atravessaram o portal. Como o tempo de permanência no primeiro andar já havia acabado, assim que atravessaram o portal da fenda, eles logo foram jogados para a cidade. Nosso protagonista então foi até a guilda dos aventureiros. E como ele havia chegado muito cedo, não tinha fila alguma, nem mesmo os bárbaros barulhentos. Cerca de 230 mil em pensamentos, o nosso protagonista sabia que aquilo era uma quantia muito pequena em comparação às dificuldades e aos problemas que ele passou naquela fenda. Mas como ele havia conseguido 2 essências para ele e uma essência para Einar, aquilo não era de se preocupar. No entanto, quando olhava para o rosto da atendente, ele percebia alguma coisa estranha. Assim que botou a mão na sacola de dinheiro, a mulher recepcionista disse: "Isso é muito para um aventureiro novato, você não acha?" Nosso protagonista não entendia nada do que ela estava falando. Afinal, o comportamento daquela pessoa era muito diferente da última vez que ele havia trocado pedras por dinheiro. Foi então que um arrepio percorreu a sua espinha. Olhando ao redor, guardas estavam se aproximando e gritando: "Não se mexa, bárbaro." Nosso protagonista não teve sequer reação. Mesmo nervoso, foi obrigado a acompanhar os guardas. Ele havia acabado de voltar vivo depois de tantos problemas, e agora se via em um problema ainda maior. Foi então que a cena muda para o centro da praça. Nossa elfa estava lá, como se estivesse recuperando o fôlego depois de uma grande aventura. Ela havia acabado de chegar do 3º andar, onde o nível de dificuldade era extremamente alto, mas graças à sua irmã, ela conseguiu evoluir muito e queria mostrar isso para o nosso protagonista. Para ela, essa foi a primeira vez que ela havia experimentado um poder do monstro tão poderoso. Monstros tão fortes que nem mesmo a irmã dela teria sobrevivido ao enfrentar. Bem, a primeira coisa que ela queria era encontrá-lo. Ela não parava de pensar em nosso protagonista. Ela queria saber como ele havia se aventurado sem ela. Só de pensar sobre isso, o seu corpo, que estava cansado, sentia-se revigorado. A recepcionista então disse: "São 184 mil pedras." A elfa ficou impressionada, mas logo foi interrompida. "Isso não é demais para um aventureiro do seu ranking?" A elfa então respondeu: "Mas eu fui com a minha irmã da área de Tessia." O recepcionista pegou um livro e procurou pelo nome da irmã. Assim que confirmou a pedra de mana, a elfa então, ao sair, encontrou com sua irmã do lado de fora. Ela se preparou toda, tudo para visitar o nosso protagonista na estalagem. Ela não conseguia esconder tal felicidade, fazendo planos de jantar e conversar a noite toda sobre todas as aventuras que eles tiveram. Foi então que finalmente ela chegou à pousada. Mas logo que chegou, tomou um susto. O dono do quarto 302 ainda não havia voltado. Ela ficou extremamente abalada naquele momento, mas sabia que ele poderia estar atrasado. No entanto, ela passou naquele local todos os dias para esperar Bijon. E assim, uma semana se passou. Foi então que, quando chegou na hospedaria, viu o dono da pousada retirando todas as coisas de Bijon de dentro do quarto. Ele, quando a viu com rosto de raiva e desapontamento, falou: "O sujeito do quarto 302 ainda não voltou." O dono da pousada, que geralmente era gentil, expressava um descontentamento. A elfa, com um tom cabisbaixo, perguntou: "Por que você está tirando as coisas dele?" O dono da pousada logo respondeu: "O labirinto está fechado já faz um bom tempo. Por que você acha que ele ainda não voltou? Ele provavelmente deve ter morrido lá dentro." Ela não aceitava que Bijon poderia estar morto. Por mais comum que fosse o aventureiro morrer dentro do labirinto, era impossível imaginar a morte daquela pessoa. Ela se sentou e esperou a noite toda, na esperança de que o nosso protagonista aparecesse e falasse que aquilo fosse um grande mal-entendido. Foi então que sua irmã chegou procurando por ela. Daria não disse nada, apenas estendeu sua mão. A elfa pegou na mão de Daria e se levantou.
Irmã, eu quero ser forte, para que eu consiga proteger as pessoas que amo. Enquanto isso, já em outro local, o nosso protagonista estava preso em uma cela, acusado de ser um simples saqueador. Os guardas haviam levado todos os seus equipamentos, deixando nosso protagonista apenas com um pano enrolado na cintura. Contando toda a trajetória de nosso protagonista, logo no primeiro dia a situação já ficava tensa. O inspetor responsável pelo caso insistia. Ei, Bárbaro, onde você conseguiu esse equipamento? Desde quando o Bárbaro usa esse tipo de arma apontando para uma besta? Questionava o inspetor a Bjorn mais e mais vezes. E Bjorn simplesmente negava repetidamente e exigia uma verificação por magia. Afinal, nosso protagonista era inocente. O inspetor claramente não acreditava em uma só palavra, mas alguma coisa parecia estranha. Existia uma regra não falada entre os aventureiros, em que ninguém era questionado sobre a origem de um determinado item. Existem evidências, mas o inspetor tinha um interesse especial, insistindo que iria investigar a fundo todos os passos de nosso protagonista. Bjorn entendia como uma perseguição, mas insistia em contar a mesma história várias e várias vezes. Como eu já disse, eu peguei a arma de uns caras que me atacaram. Nosso protagonista contou tudo, falou tudo sobre o incidente em que foi emboscado, mas é claro, deixando de lado sempre aquela mulher misteriosa. Foi então que ele falou sobre a facada no pescoço, e o inspetor questionou: mas cadê a marca? Infelizmente, devido à essência do vampiro, a cicatriz havia sumido. Foi então que ele abriu a boca e falou também sobre a fenda. Daquele ponto em diante, o inspetor passou a debochar da história de nosso protagonista. Como assim? Uma essência de vampiro? Você é um péssimo mentiroso dando gargalhadas. Bjorn então gritou: chame o mago de verificação. Então o inspetor retrucou: como que eu vou chamar o mago para um mero explorador de rank 9 como você? Bjorn, não aceitando aquilo, falou: mas eu pago. O inspetor, com um olhar sinistro, respondeu enquanto ele passava: vou pensar no seu caso. Mas em pensamentos ele sabia que se o Bárbaro fosse executado, não importava se ele fosse pagar ou não, todo o dinheiro seria dele. Alguns dias depois o mago foi chamado, mas Bjorn tinha um atributo de mente tão alto que impedia um simples mago de ler sua mente. O mago então gritou, assustado com aquela situação: a barreira mental desse bárbaro é muito forte. Somente o mago da torre consegue transpassar. O inspetor claramente não queria chamar um mago de nível tão alto por causa daquele assunto. Nosso protagonista até tentou chamar o nome da maga, mas esse inspetor sequer dava ouvidos. Ele insistia na tentativa de obter uma confissão de nosso protagonista. Foi então que, na manhã do 7º dia, o inspetor disse: Bjorn Andel, aparentemente esta não é sua primeira vez saqueando. Uma acusação completamente nova apareceu. Foi descoberto durante as investigações uma pedra de mensagem estava na mão do inspetor. Essa pedra estava dentro da sua bolsa e o número de série pertence a um aventureiro que está morto. A propósito, essa pedra era de um membro de um clã, e eu os procurei, e eles me contaram tudo o que você fez. Nesse momento não havia nada que o nosso protagonista pudesse dizer para mudar a ideia do inspetor. Afinal, ele continuava com um sorriso em todas as acusações. Foi então que ele deu a última mensagem: Bárbaro, você será executado em 3 dias. Naquele momento, Bjorn percebeu que, se ficasse parado, ele morreria. Já havia passado da hora de resolver as coisas, não apenas com palavras, mas com força bruta. No entanto, alguns pensamentos passavam em sua mente. Se ele fugisse desse lugar, ele iria assinando uma confissão. Nosso protagonista poderia até se esconder na cidade, mas seria considerado um fugitivo. Ele precisava provar a sua inocência de alguma forma e garantir que a Guilda dos Aventureiros não conseguisse silenciá-lo. Nosso protagonista tinha um plano. Ele então agarrou as barras da grade e usou a sua habilidade, explosão de carne. Ninguém esperava que um bárbaro sem equipamentos fosse capaz de tal ato. Naquele momento, talvez por causa da adrenalina, ele sentiu a dor em suas mãos. A grade então derreteu e várias gotas de sangue ácido espirraram pelo chão.
Assim que pisou fora da cela, ele viu o guarda que o vigiava tremendo em desespero. Antes que ele pudesse gritar, nosso protagonista deu um chute em seu rosto e o guarda caiu no chão inconsciente. Sua mão estava toda destruída, mas devido às essências que ele possuía, logo elas se curaram. Enquanto pegava as chaves do guarda caído, os outros prisioneiros que ali observavam a situação começaram a enlouquecer, gritando para o bárbaro: "Ei, você me ajude aqui, você está mesmo fugindo, você é louco, nos tire daqui também." Para um pobre bárbaro que foi injustamente incriminado, ele não estava nem aí. Bjorn libertou todos os prisioneiros daquele andar. Os gritos de alegria dos criminosos eram escutados à distância. "Finalmente estou livre, liberdade, vamos sair daqui." Nosso protagonista naturalmente não conseguiria controlar todas aquelas pessoas, mas isso não importava. Afinal, ele tinha um objetivo claro em sua mente. Depois daquilo, uma insanidade generalizada se espalhou como uma fogueira. Os prisioneiros rapidamente subjugaram os guardas que encontravam, enquanto abriam caminho rapidamente. Os criminosos chegaram ao primeiro andar da guilda. A porta que conectava o porão ao andar térreo era tão grossa que as pessoas do lado de fora sequer ouviram o que estava acontecendo. Mesmo quando a situação chegou tão próxima, ele sequer percebeu. Os prisioneiros invadiam gritando. Os olhos de pessoas imediatamente se viraram para eles. Foi então que um funcionário gritou: "Exploradores, a guilda irá recompensá-los. Capturem os fugitivos." E ao mesmo tempo que os aventureiros sacavam suas armas para revidar aquela invasão, nosso protagonista seguia por outro caminho. No escritório pacífico da guilda, uma briga generalizada começou a acontecer. Os aventureiros estavam armados e logo aquela confusão iria terminar. Bjorn correu pelas escadas, não para fugir, afinal seria irracional. Bem na frente do portão do segundo andar estavam alguns guardas. Droga, os prisioneiros chegaram até aqui, o gerente da filial. Protejam, não deixem passar. Assim que se deparou com aqueles soldados, nosso protagonista parou e olhou por cima do corrimão, estendendo sua mão ao ar, em direção à multidão que estava logo abaixo dele. Ele gritou: "Explosão de carne!" Quando a mão explodiu, um sangue derramou como uma leve chuva. Todos começaram a gritar. Dezenas de gritos ecoavam pelo salão. Uma mensagem do sistema apareceu. O personagem usou a habilidade Selo de Sacrifício. Enquanto gritava, tatuagens eram cravadas entre suas testas e uma luz vermelha começava a brilhar. Outra mensagem do sistema apareceu. A capacidade física do personagem aumenta temporariamente, proporcionando o número de sacrifícios num raio de 100 metros. O poder fervilhava por todo o seu corpo. A tensiedade havia desaparecido. Com o poder pulsante, seu corpo Bjorn partiu para cima dos soldados. O primeiro tomou um soco que afundou no chão. Os outros não perderam tempo e partiram para cima. Armado, o soldado desferiu um golpe de espada, mas o corte no braço de nosso protagonista não teve efeito algum. Apenas um leve arranhão que se curou instantaneamente. Bjorn não permitiu qualquer reação do soldado. Então deu outro golpe de direita. Os outros soldados ficaram paralisados, tremendo de medo devido à força monstruosa que aquele bárbaro na frente deles possuía. Bjorn pegou os guardas rapidamente e ficou frente a frente para a porta, o escritório do gerente da filial. Assim que entrou, um homem o estava aguardando. Era uma armadilha, nosso protagonista percebeu, mas era tarde demais. A reação rápida não foi o suficiente para evitar o golpe que o atingiu em cheio. A ferida se abriu e fez jorrar sangue por todo lado, mas Bjorn não estava abalado. Pelo contrário, ele percebeu que seu sangue ácido estava queimando o homem. De repente, uma mulher gritou. Ela estava desesperada com a situação. O gerente, que ainda sofria da queimadura do rosto, disse: "Não toque nela, ela é a filha do chefe do distrito." Nosso protagonista ficou confuso por um breve momento. Nessa mesma hora, houve uma mudança de planos. Com um único golpe, Bjorn derrubou o gerente. Nosso protagonista não queria fazer isso, mas ter a filha de um chefe do distrito mudaria todo o seu plano. Isso tornaria as coisas ainda mais fáceis. A mulher não parava de gritar:
Você sabia que eu estaria aqui, seu bárbaro desgraçado. Você tinha tudo planejado. Bjorn, não suportando que ela gritasse, tapou a boca da mulher. Alguns soldados chegaram ao escritório assim que a bagunça do primeiro andar havia se acalmado. Gerente, gerente, o senhor está bem? Gritavam os soldados. Nosso protagonista, segurando a garota, deu uma ordem. Ei, vocês, tragam-me um inspetor, o líder da União Cristal e o mago da torre, ou essa mulher irá morrer. Assim que os guardas foram cumprir suas ordens, Bjorn se virou e andou até a sacada, segurando a mulher em suas mãos. Lá embaixo estava cheio de aventureiros cochichando. Não é esse o prisioneiro que escapou? Mas como ele chegou lá em cima rápido. De frente para a sacada, ele juntou o ar e gritou com toda a força. Eu sou Bjorn, filho de Andel. Sou aventureiro de rank 9, que a guilda tentou incriminar e matar. Juro pela minha honra que sou inocente. Nosso protagonista sabia que se ninguém ficasse sabendo daquele ocorrido, a guilda daria um jeito de apagá-lo o mais rápido possível. O foco da história então muda para a Torre de Magia. Uma voz feminina perguntava: A guilda está me chamando? Como assim? Um senhor então responde: Sim, o gerente está chamando. Parece que o maluco está causando problemas lá e exigiu a presença de um mago da torre. A maga respondeu: Mas que pessoa louca! Deixa que eu vou, mestre. Preciso mesmo procurar por alguém. Ela, com apenas um feitiço, colocou sua roupa e se dirigiu diretamente à central. Usando o teleporte, ela apareceu bem em frente à sacada da Guilda dos Aventureiros. Logo abaixo, viu uma multidão, e quando ela entrou, viu o homem que já estava aguardando. Bjorn, eu vim pra cá me perguntando, mas era justamente você. No que você está pensando? Acha que tem mais de uma vida por acaso? Gritava a maga ao ver o nosso protagonista. Bjorn, sem tempo para explicar, respondeu: Você já sabe de toda a situação, por favor, use sua magia de verificação. A maga chegou bem perto para aproveitar a situação e fez um pedido. Certo, mas me prometa conceder um favor depois que isso tudo acabar. Assim que Bjorn aceitou, a maga Raven conjurou uma magia, mas estranhamente não funcionou. A maga então perguntou: Você está usando algum tipo de equipamento que dá resistência mágica? Bjorn respondeu: Parece aqui que eu estou usando alguma coisa desse tipo. Tenta outra magia aí. Naquele exato momento, o inspetor chegou na sala gritando: Gerente, o senhor está bem? Após tomar uma poção, o gerente se levantava reclamando da forte dor de cabeça. O inspetor logo atualizou todo o ocorrido no primeiro andar. Senhor, todos os fugitivos foram capturados. Quando ele olhava para frente, o nosso protagonista o estava olhando de volta. É ele, gritava o inspetor. Gerente, foi ele que começou toda essa bagunça. No entanto, o gerente apenas respondeu: Eu já sei disso, não precisa ficar gritando. O inspetor ficou confuso. Se o gerente sabia de todos os crimes daquele homem, por que ele ainda estava de pé? Foi então que, demonstrando uma fúria em seu rosto, o gerente perguntou: Você era o responsável por incriminar esse homem? Cadê as provas contra ele? O clima da sala então ficou pesado. Por um momento o inspetor suou frio, depois de escutar tal sentindo uma pressão absurda por parte do gerente. O inspetor gaguejou. Ele é apenas um aventureiro de Rank 9 e trouxe uma quantidade absurda de cristais mágicos. Fora que nisso, na mochila encontramos vários equipamentos que claramente eram furtos de roubo. Além do mais, rastreamos o dono de uma pedra de mensagem que estava com ele. Com base nisso, conseguimos obter o depoimento de um membro da guilda que havia sido assassinado por esse homem. Enquanto falava, o inspetor gradualmente se enchia, porém, ele não sabia por que o gerente o estava tratando tão duramente. Naquele momento, nosso protagonista começou a falar. Depoimentos de um clã, um testemunho que não foi provado por magia. O gerente, após escutar essa fala de Bjorn, questionou ao inspetor com semblante frio: Por que você não checou com magia esse depoimento que você fez? O inspetor percebeu na posição em que estava, perdeu a cabeça. Esse bárbaro é um problema.
Ele sabia que a magia não funcionaria com ele e acabou fazendo falsas acusações e declarações estranhas. O senhor acredita que ele diz que sobreviveu a uma facada no pescoço e que não tem nenhuma cicatriz? E o pior, disse que conseguiu uma essência de um vampiro dentro de uma fenda no primeiro andar. O gerente, escutando isso, ficou impressionado. O inspetor não parou. Isso faz sentido, senhor gerente. Esse bárbaro só fala besteiras, inventando para cobrir uma mentira atrás da outra. Como eu poderia acreditar e trazer sabendo que tudo isso era mentira? O inspetor olhava para o bárbaro, porque, na cabeça dele, tudo aquilo havia acabado naquele momento. Se o bárbaro não tivesse feito declarações tão absurdas, seria difícil ganhar no argumento. Afinal, quem iria defender um bárbaro novato? No entanto, o inspetor não esperava que a maga atrás dele se juntaria à conversa e confirmaria toda a história do bárbaro. Naquela hora, o inspetor congelou. A maga, com tom de superioridade, continuou. Porque eu estava lá. O que mesmo que vocês se conheçam, você não precisa mentir para ajudá-lo, disse o inspetor em pânico total. Seu tom de voz era de desconfiança. Como é? Você está me chamando de mentirosa? Não foi isso que eu quis dizer, respondia o inspetor. Então, o que você está falando? Você acha que, porque tem um pouco de autoridade aqui dentro, pode menosprezar os magos da torre? Questionava a maga com sarcasmo. O inspetor, na mesma hora, se ajoelhava e gritava pedindo desculpas. Os magos da torre eram quase um membro da nobreza. Embora divididos em diversas escolas, ele sempre se uniu para proteger os seus direitos e interesses dentro da cidade. Por isso a reação da maga era tão compreensível. O fato de o inspetor ousar duvidar das palavras de um mago era um problema. O gerente da filial, que observava toda a cena de perto, interrompeu a conversa de forma cautelosa para não criar mais problemas. Que tal pararmos por aqui, senhora? Afinal, sendo verdade ou não, aquela história parecia realmente muito estranha, você não acha? A maga Raven balançou a cabeça como se concordasse. Certamente não há precedentes de um vampiro numa fenda no primeiro andar. No entanto, a maga continuava. Mas desde que os labirintos apareceram, eles estão cheios de mistério. É isso que um gerente da filial deveria dizer? O gerente se sentiu derrotado e optou por se calar. Bjorn observava tudo aquilo e tinha certeza de que aquela maga era realmente uma maga da cabeça aos pés. Afinal, ela demonstrava toda a sua arrogância. Não importava com quem estivesse falando. De repente, batidas na porta ecoaram na sala. Mas antes que alguém pudesse se mover, a porta se abriu à força. Você deve ser o tal do bárbaro, indagou o homem com uma voz imponente. Confuso, nosso protagonista respondeu. Mas quem é você? O homem prontamente respondeu. Eu me chamo Nile Urbans. O homem falava. Você criou uma bagunça, né, bárbaro? Enquanto nosso protagonista se perguntava quem eram aquelas pessoas, a garota em seus braços gritou. Papai, papai. Finalmente o chefe da regional havia chegado. Para vocês entenderem a importância daquele homem, é necessário saber um pouco mais sobre o sistema de guilda em Dungeonstone. Das centenas de escritórios e filiais na cidade, tinha um gerente da filial, e havia 13 chefes regionais para supervisioná-los. O único posto hierárquico acima deles era simplesmente o líder. Então, os 13 chefes poderiam ser considerados o segundo em comando. Não havia dúvida de que esse era um grande homem, alguém que um aventureiro de rank 9 jamais chegaria sequer perto. Mas nem mesmo ele podia controlar como o mundo girava. Foi então que um dos soldados empurraram um homem no chão, encarando nosso protagonista. O chefe disse, ouvi dizer que você estava procurando por esse homem aqui. O inspetor, ao perceber de quem se tratava, ficou certo. Nosso protagonista, vendo o homem de joelho, questionou. Ouvi que você criou falso testemunho sobre mim, antes que ele pudesse negar tal afirmação. A maga usou a sua habilidade e disse, este homem está mentindo. Assim que Raven falou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O homem ficou desesperado, caindo no chão. O chefe da região então falou, fico desapontado. Você disse que seu nome é Bjorn, certo? Considere-se inocente.
Nosso protagonista soltou a mulher que estava em seus braços e a moça disse com um tom de sarcasmo: "Tomara que você não espere um obrigado." Dessa vez, nem mesmo o gerente da filial, que escutava em silêncio, ousou questionar o nosso protagonista. O líder do clã temia o olhar do chefe da regional. Bjorn continuava com toda a sua volcância. E o que vai acontecer com ele, já que esse homem causou tanto com falso testemunho? Sugiro que investigue a fundo para dar uma punição adequada. O chefe da regional concordou. A União Cristal está realmente envolvida e tem problemas ultimamente, e o inspetor responsável por todos esses casos será demitido. Tanto o investigador quanto o líder do clã imploravam em desespero. Mas o gerente respondeu com um rosto assustador: "Está tentando transferir a sua incompetência para a guilda. Haverá uma nova investigação em cada caso que você cuidou, e se algum erro for encontrado, você será punido de acordo." O investigador caiu de joelhos. Vê-lo tão assustado deixava claro que ele havia prejudicado muitas pessoas. As palavras de um gerente carregavam um peso gigantesco nessa sentença. Após isso, o chefe olhou para Bjorn. "Vamos elevar o seu ranking para rank 7 e daremos equipamentos novos a você." Quando escutou aquilo, nosso protagonista não gostou nada. Era óbvio que uma promoção dessas era muito boa, mas com as habilidades que ele tinha naquele momento, era muito fácil conseguir aquilo sozinho. Foi então que Bjorn virou para o chefe e disse: "Você acha que eu sou idiota? Traga um aventureiro de rank 7 que eu vou mostrar para você quem é o mais forte." Nosso protagonista gritava como um verdadeiro bárbaro. O chefe tentava acalmar a situação pedindo desculpa pela proposta, dizendo que aquilo nunca havia acontecido antes. Bjorn parou por um momento entendendo a situação. Afinal, ele deveria se comportar melhor frente ao chefe, buscando mentalmente uma contraproposta. Mas assim que nosso protagonista estava prestes a falar, Raven, que tinha ficado quieta até aquele exato momento, juntou-se à conversa. O protagonista estava nervoso com o que ela iria dizer, mas como era de se lembrar, ela foi bem indelicada. Como uma promoção de nível pode ser chamada de recompensa? Não é trabalho da guilda dar tal benefício para um aventureiro que realmente tem esse nível? Ele lutou contra um vampiro de rank 5 e voltou vivo. Como é engraçado ver você usando isso como uma compensação, questionava a maga com um tom bem incisivo. O chefe argumentava para tentar se defender, sendo que não conseguiria mudar o rumo da conversa. O chefe perguntou então: "O que você quer?" Nosso protagonista disse que aquela era a oportunidade. Então ele disse em alto e bom som que era o dinheiro. Pelo menos 5 milhões de pedras. Na mente de nosso protagonista era realmente um valor absurdo. No entanto, com essa proposta, ele conseguiria negociar um valor bem próximo disso. Mas, para sua surpresa, o chefe assinou com a cabeça, aceitando de imediato a proposta. O gerente que ali estava ficou atordoado. Até tentou falar algo, mas sabia que não conseguiria mudar a decisão do chefe. Raven olhou o protagonista e sorriu. "Ah, e o meu trabalho aqui custou 1 milhão de pedras", disse Raven com um sorriso perverso no rosto. O chefe aceitou de prontidão, mandando mensagens de agradecimento para o mestre da torre pelos trabalhos prestados. Enquanto nosso protagonista admirava a rapidez com que ela arrancava dinheiro daqueles homens, a voz de Raven ressoou em sua cabeça. "Obrigada. Eu também consegui um bom dinheiro hoje." Ouvindo aquilo, nosso protagonista ficou parado olhando para ela por um momento. Assim, Bjorn recebeu seus equipamentos e uma bolsa de dinheiro e foram para a Torre de Magia, 31º andar, laboratório pessoal da maga Raven. "Seja bem-vindo, Bjorn. Como se sente ao visitar a torre pela primeira vez?" perguntava a maga. Nosso protagonista olhava ao redor impressionado com a quantidade de coisas que ele via. A maga então o chamou enquanto preparava uma bebida. "Toma, beba. Nós não temos copos aqui", disse a maga. Nosso protagonista levou alguns segundos observando a maga com um sorriso malicioso e disse: "É água, pode beber." Foi então que, colocando aquele vidro de lado, ele foi direto ao ponto. "Então por que você me trouxe aqui, maga?" questionava o nosso protagonista. Com um sorriso enigmático, a maga respondeu:
Você prometeu me conceder um favor, não lembra? Então era isso. Como nosso protagonista estava nervoso e aceitou cegamente a proposta da maga. Com entusiasmo, a maga respondeu: Eu quero estudar a essência que você possui. Quanto mais você estudava, mais seus olhos mudavam. Nosso protagonista entendia que, com a exceção do Golem de Corpos, eles não tinham registro nenhum de um vampiro guardião. Bijone então percebeu uma coisa. Enquanto falava com o chefe da regional, ela pediu para que eles assinassem uma cláusula para que ninguém falasse sobre a essência que o Bijone tinha absorvido. Nosso protagonista achou por um momento que ela tentava proteger, mas na verdade aquela maga queria era exclusividade nas pesquisas. Era como se o mago da torre tivesse algum fascínio, ou fossem simplesmente estudantes de uma graduação. Após Bijone questioná-la sobre aquilo, a maga mudou de assunto abruptamente. De qualquer forma, eu não estou pedindo muito. Você só precisa vir aqui uma vez por semana e me ajudar por cerca de 3 horas, claro, por 6 meses. Enquanto falava, seus olhos estavam cheios de paixão por conhecimento. Nosso protagonista fez uma contraproposta, afinal, meio ano era tempo demais. O que você acha de 3 meses? E melhor ainda, me falar todos os resultados da pesquisa que você tiver. A maga não gostou nem um pouco, acreditando que o nosso protagonista deveria ser muito grato por ela ter salvado ele não apenas uma, mas 2 vezes, além de lucrar muito com toda aquela bagunça na guilda. Você não acha que deveria ser mais grato, Bijone? Questionava a maga. Ele não podia simplesmente bater de frente com ela. Afinal, manter a amizade com uma maga da torre poderia ser muito importante. Foi então que ele voltou totalmente à conversa. Levantando-se da poltrona, ele disse: Não deveria ser você me pagando por tudo que passamos? Bijone encarava a maga, enquanto a maga pensava que, enquanto aquele bárbaro era louco, com um tom mais intenso do que antes e um olhar penetrante, o nosso protagonista deixou clara sua posição. Raven, você me forçou a usar a essência do Golem de Corpos, não foi? Em outras palavras, você me prejudicou muito. Na mesma hora, a maga Raven mudou seu comportamento, assim como ela havia feito contra o chefe da regional um pouco mais cedo. Pare de falar besteiras. E agora eu vi que essa essência é super rara, e muitos exploradores dariam a vida para consegui-la. Bijone ficava indignado, assistindo uma maga de tamanho conhecimento fazer uma explicação tão rasa. A maga continuava: Aposto que você está falando isso porque acha que eu, uma maga da torre, não tenho contato com os exploradores lá fora. A maga então se dirigiu a um globo de cristal na mesa e operava como se pressionasse alguns números de telefone. Logo depois, alguém do outro lado, alô, seu Patiçan, perguntava à maga com um tom bem educado. Eu sou Aruna Raven, a maga aqui do Instituto Altêmio. Eu estava com o meu mentor da última vez que nos encontramos. O senhor se lembra de mim? O homem respondeu. Senhora Raven? Claro que me lembro. Mas por que você está me ligando do nada? É porque tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Se por um acaso alguém recebesse uma essência que não estivesse planejando ter, como o senhor se sentiria? O homem do outro lado respondeu com uma gargalhada. Bem, eu não sei, mas acho que ficaria com muita raiva nessa hora. O semblante da maga mudou drasticamente. Como assim o senhor ficaria com raiva? O senhor está falando que mesmo que uma pessoa receba uma essência rara? O homem respondeu. Mesmo assim, senhora Raven, uma essência não planejada significa apenas que me prejudicaria. Não sei o que aconteceu, mas se alguém pegar qualquer essência por aí e consumir, dificilmente ela vai chegar aos níveis mais altos. Nosso protagonista, ouvindo tudo aquilo, comemorava internamente. No entanto, a maga ficou nervosa e, olhando para nosso protagonista, ela fez mais uma pergunta. Então, assumindo que isso acontecesse, como eu deveria compensar? O homem na mesma hora respondeu. Bom, se fosse comigo, eu pediria uma compensação em dinheiro. Pelo menos 15 milhões estariam de bom tamanho. Aquele valor era um valor absurdo e deixou a maga Raven destruída ao escutar. Que 15 milhões, senhor? O homem então apaga uma essência que custa muito dinheiro e o valor aumenta com o passar do tempo.
A maga, escutando, tremia como se não se sustentasse de pé. Enquanto nosso protagonista apenas olhava em sua direção, foi então que a maga fez sua última pergunta. Senhor Patissan, e se dinheiro não fosse uma opção viável, o que o senhor pediria? O homem hesitou por um segundo e disse, bem, se isso acontecesse e a outra pessoa estivesse bem na minha frente, acho que partiria a cabeça dela em dois, terminando com uma risada. A linha então caiu, e um silêncio pairou no laboratório por um instante. Nem mesmo nosso protagonista esperava que algo assim acontecesse. Afinal, se a maga tivesse perguntado a qualquer outro aventureiro de rank baixo, eles certamente iriam agradecer e dizer que tiveram muita sorte. No entanto, esse tal de Patissan era um aventureiro de alto nível. Ter contato diretamente com o mago da torre demonstrava que ele era extremamente poderoso. Ele saberia a importância de um equilíbrio entre essências. Isso serviu como um fator decisivo. Então agora era a hora de ele colher os frutos. De repente, uma voz de um homem apareceu na sala. Que engraçado! Um bárbaro derrotando um mago em uma batalha de palavras. Parece que você é ainda mais incrível do que eu ouvi. Era um velhote de cabelos brancos e pele enrugada. Apesar de sua idade evidente, ele tinha uma boa postura e não se tratava de um homem qualquer. Depois de um instante de surpresa, o velho se apresentou ao nosso protagonista. Eu sou um mentor dessa garotinha que você fez chorar, Dion Venilo. Em outras palavras, esse senhor era o mestre da grande escola de Artêmio, que ocupava o nível mais alto da torre. Ele provavelmente é muito mais poderoso do que o chefe do distrito. Após sua apresentação, o velho continuou falando. Me diverti muito ouvindo a sua conversa. A maga ficou incrédula ao saber que o mentor estava escutando a sua conversa desde o início. Acho melhor você melhorar a sua magia de som. Muitas falhas técnicas nela. A maneira casual como o velho falava lembrava um idoso gentil da vizinhança. Mas o seu olhar mantinha um tom de intimidação. Me desculpe, meu jovem. Não pude me conter. Depois que vi minha aprendiz trazer um bárbaro vivo ainda por cima, me deixou curioso. Aquilo chamou a atenção de nosso protagonista. Como assim vivo? Nosso protagonista o inquiriu, mas estranhamente o velho começou a rir. Te peguei, olha a sua cara, eu estava só brincando, dizia o velho enquanto gargalhava. Bjorn conseguia entender o humor dos magos, mas naquele mundo ele era um bárbaro. Então, ele deveria fazer piadas de bárbaro. Olhando para o velho, ele disse, eu deveria era esmagar a sua cabeça aqui e agora. Todos ficaram parados, mas o nosso protagonista apenas disse, calma, velhote, é uma piada. Admita, você gostou? Rindo da cara do velho, o nosso protagonista sabia que não importava qual besteira ele falasse. Era só dizer no final que era uma simples piada. Olha que tão vermelho, velho, sorria. O velho, que por acaso era o mestre da torre, franziu a testa, como se estivesse desconfortável. Quando olhou para o lado, a maga Riven estava boquiaberta, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Assim, o Bjorn, você é maluco? Após escutar a maga, nosso protagonista se perguntou se ele estava pegando pesado demais. Depois de um tempo, o silêncio começou a preocupar, mas de repente ele escuta uma risada. Isso foi ótimo. Você realmente é um bárbaro de verdade. Era visível que aquele homem estava se esforçando para rir, mas se fazendo de louco, nosso protagonista seguia o fluxo e ria junto. Bjorn então disse, você realmente levou bem a piada, eu vou retirar que você é um velhote. A atmosfera tensa pareceu se dissipar, enfim. Sobre o dinheiro que minha discípula te deve, você estaria disposto a trocar por isso? O velho colocou a mão dentro de sua túnica e tirou uma pequena caixa. Ele abriu e era um anel. Este é um item chamado Anel do Espírito Congelado, um item numerado. Bem, itens numerados são algo extremamente raro, que só pode ser obtido por guardiões de fendas, em que cada um tem sua própria habilidade especial. Em Dungeonstone, a única fonte de equipamento são itens numerados, com exceção da produção própria. Aquilo chamou muita atenção de nosso protagonista,
Afinal, um item numerado era extremamente raro e o velho estava dando para ele. Bjorn, buscando entender a situação, perguntou: "Mas o que é isso?" O velho sorriu e explicou que aquele item não tinha poderes úteis e batalhas, mas poderia selar uma essência do usuário. Não era exatamente isso que você queria, bárbaro? Aquela afirmação deixou claro que mesmo um mestre da torre de magia não sabia nada sobre as habilidades do anel. Este item elimina todas as habilidades de uma essência e torna impossível colocar outra no lugar. Mesmo que os atributos ainda permaneçam, muitos aventureiros preferem pagar para retirar a essência. Nosso protagonista ficou pensativo e aceitou a proposta. No fundo, ele sabia do verdadeiro potencial daquele anel. Bjorn pegou suas coisas e foi se retirando da torre, enquanto a maga gritava: "Ei, Bjorn, não se esqueça de voltar 2 vezes por semana. Você prometeu me ajudar." Assim que se despediu, a maga ficou preocupada sobre a volta de Bjorn, mas logo se dirigiu ao velho para pedir desculpas sobre o ocorrido. O velho, com um sorriso irônico, disse: "Não se preocupe, aquele item nem valia tanto assim. Aquele bárbaro vai ficar um pouco triste quando descobrir o real preço. Me mantenha informado sobre suas pesquisas com ele." Já em outra cena, o nosso protagonista pensava enquanto caminhava que nesse mundo os magos são os mais inteligentes. Mas mesmo Raven não sabia de todos os itens da fenda. Foi então que ele percebeu uma coisa: que até mesmo os magos são iniciantes comparados a ele. Assim que chegou na estalagem, o recepcionista gaguejou: Eu mandei limpar seu quarto porque achei que você não iria aparecer mais." Bjorn revoltado. Mas Bjorn falou que tinha certeza de que pagou por 1 semana a mais. E o dono da pousada falou que vai pagar por isso. Mas o Bjorn percebeu que ele estava sendo um pouco violento. Desde quando ele começou a ter pensamentos tão violentos assim? Até quando ele viu uma cabeça voando, somente estava bem. Quando matou pela primeira vez, achou fácil de fazer, mas ele hesitou um pouco ao escapar da cela. Só que estranhamente não hesitou tanto enquanto cometia esse zaro. A discussão com o velho da Torre da Magia é algo que o trabalhador de um escritório de 20 anos de idade nunca teria feito. Ele achou que essas eram apenas algumas mudanças que aconteceriam por conta do ambiente, mas nunca parou para pensar: talvez ele esteja se tornando um bárbaro de fato. Mas isso é melhor se ele quiser sobreviver. O Bjorn falou que deixa passar se der 30.000 pedras. Um homem falou que isso é ridículo, só porque vendeu algumas. Bjorn perguntou: "Vendeu? Você não disse que tinha jogado fora?" Então, mais tarde, ele estava numa pousada bem melhor. O quarto era bem mais espaçoso e bonito, apesar de ser mais caro. Só que esse lugar tinha janela, uma banheira, e era bem próximo da cidade. E ele se perguntou o que aconteceu com Ainar. Melhor encontrá-la amanhã, para que dividam os lucros. Então, no dia seguinte, na taverna Rinoceronte Furioso, Ainar estava tão feliz de ver o Bjorn, perguntando onde ele esteve esse tempo todo. É claro que ele voltaria mesmo se estivesse no inferno, só que mesmo assim o Bjorn falou que teve alguns problemas. E Ainar perguntou se ele viu as notícias, daí os outros cercaram ele dizendo sobre o Bárbaro da Liberdade. A cidade inteira está revirada por conta desse cara. E Bjorn pensou que deve ser ele. Só que disse que não estava sabendo de nada não e perguntou qual o nome desse cara. Um dos bárbaros falou que não sabe. Estranhamente, a única coisa é que não sabem sobre ele. O Bjorn pensou que pelo menos mantiveram seu anonimato. Isso é maravilhoso. Os bárbaros falaram que estavam orgulhosos de alguém como esse cara. É um deles. Ouviram dizer que ele espancou mais 100 pessoas sozinho. Ele liberou todo mundo da cadeia. E o Bjorn pensou que não esperava que isso fosse crescer tanto. E espera muito também que não saia disso. Mais tarde eles estavam em Comelby. Refere-se ao território do Distrito 2 ao 5, que formam um círculo ao redor do primeiro distrito de Carnow. É onde vive a classe média de Rafidônia. E muitas pessoas o chamam de Mercado Livre. E Bjorn já estava separando toda a parte da Ainar para ela. Mais de 300.000 pedras. Ainar perguntou se é tudo isso. E ele falou que é um preço justo. E ela agradeceu.
mas logo depois se distraiu com um algodão doce. É claro que ela estava querendo comer aquilo, e mais tarde ela estava comendo um banquete enorme enquanto comia o seu algodão doce. E Einar agradeceu muito ao Bjorn por tratá-la como costumava fazer antes. Isso porque, como ele sabe, a aparência dela mudou muito. Os outros bárbaros estão evitando um pouco ela. Acha que não a veem mais como uma guerreira. E nesses últimos dias, vários caras começaram a cantar ela. Isso porque aparentemente ela atendia aos padrões de beleza humanos. Isso nunca aconteceu antes. Ela perguntou se tornou tão feia assim. Então ela já se decidiu. Ela não pode mais entrar no labirinto com ele. E ele se perguntou do que ela estava falando. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.